à missão. Temos tribulações, mas vamos a Ele porque Ele nos acolhe, porque Ele é sacerdote misericordioso, como diz Hebreus. E a Eucaristia, queridos, é a presença ressuscitada dEle, é Ele em pessoa. Ele cura, Ele perdoa, Ele acolhe, Ele nutre, Ele renova, porque Ele sabe do pó que nós somos criados e como a gente necessita não só de um ministério a serviço dos outros, mas você, eu, enquanto servidores da comunhão, nós necessitamos, fazer uma experiência de aliança com Jesus Eucarístico. Isso é muito importante. Eu vou adiante. Um outro aspecto bonito da Eucaristia é a oblação. Essa imagem é um lagar. O que é um lagar? É um poço ou uma grande tina onde a uva é amassada, que pode ser também com os pés, ou pode ser assim com pedras. A mesma coisa o trigo. O trigo também é triturado, é moído. O que significa então oblação? Quem lembra de algumas formações já deve ter visto o pão e o vinho usados na Eucaristia são chamados de oblatas. Lembram? As oblatas. Sabiam disso? O material trazido para consagrar o pão e o vinho são chamados de oblatas. O que é oblação? O que é amor oblativo? Quem não entende isso, não entende esse sacramento. Vou explicar. A uva, para produzir o vinho, ela tem que se entregar, se desfazer. Ela é triturada, ela é pisada, mas ela não é destruída. A uva passa por isso e vive uma vida nova no vinho, com o fermento, com a fermentação, com sabor. Já repararam por que Jesus usa pão e vinho, que já era próprio da liturgia dos judeus? Queridos, é porque o processo de fazer o vinho da uva e o processo de fazer o pão do trigo, se você entende como é que é feito, é uma metáfora, já é um símbolo do próprio Senhor Jesus. Cada trigo de uva é tirado pelo joeiro, eles batem, é triturado, mas ele não é destruído, ele é transformado em pão. O trigo, digamos assim, ele morre na moenda e ganha uma vida nova no pão e se dá aos outros, não é assim? E não acontece a mesma coisa com a uva? Cada baguinho é diferente do outro, cada cacho é diferente, a diversidade, mas onde que todos se unem em comunhão. No vinho, a uva morre, mas ela não é destruída, porque ela continua numa vida nova no vinho. Não é bonito isso? Queridos, isso é o que a gente chama oblação. Oblação é uma oferta que eu faço, amorosa, exigente, mas é uma oferta que não me destrói, ao contrário, me realiza e me dá chances de viver uma vida nova. Por isso, até hoje, a Eucaristia é celebrada com pão e vinho, porque o processo de fazer o pão e o jeito de chegar a uva até o vinho, simbolicamente, dizem para nós do jeito que a gente tem que viver, como oblatos. Por isso, Paulo diz em Gálatas e outras cartas: ofereçam a vocês mesmos como oferenda viva. Não está na oração eucarística? Fazei de nós uma oferenda viva para o vosso louvor. Então agora você é convidado a viver eucaristicamente, a aprender as lições do pão e do vinho e a permitir ser também transformado, triturado, porque a nossa vida cristã pede certas renúncias, decisões, mas isso não te destrói, isso te faz viver uma vida nova. Assim como a uva que é destruída aparentemente, mas ressuscita no vinho com gosto maravilhoso,
o pão também se entrega, o trigo, melhor, se entrega e ganha uma vida nova no pão. Não é exatamente o que Jesus viveu? Ele que saiu da videira original, que é o seio da Trindade, foi triturado pela sua paixão e morte e não ganha uma vida nova na ressurreição? Queridos, isso é o que a gente chama oblação, uma oferta que não destrói a oferenda, mas a transforma de modo que ela viva uma realidade nova. Por quê? Porque na Bíblia, quando tem um sacrifício que destrói a oferenda, não é oblação, é holocausto. Aqui nós temos um itemzinho de catequese muito importante. O sacramento da Eucaristia, ele não é um sacrifício de holocausto, um sacrifício que simplesmente destrói a oferta. Não, a Eucaristia é um sacrifício de oblação, em que a oferta é transformada, não destruída. Holocausto seria juntar todos os pães e todos os vinhos possíveis e queimar, destruir. Oblação não. Oblação é oferecer o outro, é dar, é partilhar. Por isso é muito bonito o símbolo do próprio processo de fazer pão e vinho, porque o jeito de fazer o pão e o jeito de fazer o vinho já são uma explicação, uma catequese visual para nós de que é assim que a gente vive eucaristizados. Não é isso que você faz? Quantas atitudes de oblação você teve que ter no seu ministério? Quanto aprendizado, quanta paciência. Basta assumir um ministério na igreja para você sentir as feridas, as dores e as limitações de todo o corpo de Cristo que é a igreja, não é verdade? Quanto mais comprometido com a comunidade, mais a gente partilha da comunidade também os elementos difíceis, as limitações. E quantas vezes você quase desistiu, preparou até o discursinho para falar para o padre: olha, não dá mais, eu vou deixar esse negócio, não é verdade? Mas aí a uva, depois de triturada, ela é transformada num vinho novo, e você descobre que o ministério não é só uma tarefa, é uma chance que você tem para viver a oblação, porque a de Jesus ele já fez, agora nós devemos fazer. Como é bonito ser disponível, como é bonito permitir-se triturar, não porque isso está te destruindo, nós não somos masoquistas, mas é porque o aprendizado do ministério me dá chance de viver uma oblação, uma vida nova, e isso é a Eucaristia. Irmãos, ofereçam a vós próprios como oblatas, como sacrifício vivo. Por isso a oração eucarística repete: sacrifício vivo, não é sacrifício morto. É Jesus ressuscitado que está ali. Sacrifício de louvor, não de tristeza, não é verdade? Um outro aspecto da Eucaristia, não é? É a comunhão. A Eucaristia, ela permite um vínculo. Quem sou eu para viver em comunhão com você? Eu não consigo, eu não tenho esse poder. Mas a Eucaristia faz com que eu e você participemos um da vida do outro. Paulo, em Romanos 12, diz muito claro: nós somos membros de um só corpo, e por isso somos membros uns dos outros. Não tem como comungar e não levar a sério a fraternidade. Não tem como comungar e não prestar atenção nos irmãos. Não tem, porque uma coisa você já descobriu, eu só vou dizer, você já sabe. Uma coisa é uma igreja que comunga, outra coisa é um bando de papa hóstia. Tem muita diferença. Esse é o nosso grande drama. Quanta Eucaristia sem fruto, porque o coração não é oblato, não se entrega, parece um túmulo, o sacramento vem e acaba ali. Então a Eucaristia nos pede encontro, comunhão. A Eucaristia tem também um outro aspecto de ação de graças. Por quê? De onde vem essa ideia do pão?
De onde vem a ideia do vinho já do Antigo Testamento? Por que que eles